Amados irmãos e amadas irmãs, ao vivo para todo o Brasil, a gente tem que, manter o padrão. Página 40 ainda, página 40, mas eu vou dar um pouquinho de, vou fazer uma leitura, tá? Vocês estão acompanhando aí onde eu parei, né? Onde Jesus, o objetivo de Jesus era o desenvolvimento integral da pessoa? Isso. Né? Então tudo bem. Esse era o seu objetivo geral, que permeava todos os outros específicos. Segundo Armstrong, é um teólogo, né? Jesus tinha 5 metas do seu ensino. Olha que coisa interessante. 5 metas. Primeira, converter seus alunos a Deus. Esse é o primeiro objetivo, converter essas pessoas a Deus. Ou seja, levar essas pessoas a ter um relacionamento com Deus. Emancipar essas pessoas. Percebe o que é emancipar? Não é dependente. Desvincular da gente, não depender de nós. Está falando de infantilidade aqui em off, né? Está falando de infantilidade. As pessoas gostam muitas vezes, né? Ô irmão, ora por mim, né? Ô irmão, dá uma palavra para mim, porque se o pastor não orar, se o irmão não orar, se o irmão não orientar a pessoa, e as pessoas gostam disso, né? O meu sonho, irmão, é que não haverá mais necessidade de ter classe de teologia. Eu perco o emprego, mas as pessoas não necessitarão mais, porque elas já serão maduras o suficiente para buscar de Deus orientação e ter a compreensão e as ferramentas, que é isso que a teologia faz. Não ensina tudo, mas dá as ferramentas. Mostra para as pessoas que Deus quer caminhar com elas, e elas e Deus, que não precisa de terceiro no processo. Sempre nós vamos precisar uns dos outros, isso é fato. Não é que eu digo que eu não preciso de pastor nenhum, que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso dos irmãos, não é isso. Nós sempre vamos precisar uns dos outros. Mas em relação eu e Deus, é eu e Deus, irmãos. Ninguém interfere, ninguém entra no meio. Não há sacerdote que faça isso, tá certo? Não há oráculo de Deus que para Deus falar comigo tem que passar pelo fulano. Mariazinha, profetiza, né? Ah, Deus tem que falar comigo, eu vou na casa do irmão porque Deus usa ele e tal. Isso é infantilidade, irmãos. Não é assim. A Bíblia ensina que todos nós cristãos somos sacerdotes de Deus. O Evangelho não é um movimento religioso que tem um sacerdote, como é o cristianismo, ou o catolicismo, desculpa, como é o catolicismo, como são outras religiões, que tem um cara lá, né? O cara é o santo, é o homem santo da religião, e ele que ordena as coisas, é por ele que as pessoas buscam orientação, né? Tem um Papa, tem lá isso, então tem os sacerdotes, né, os homens sagrados. No Evangelho, todos os homens e mulheres são sagradas. Todos os homens e mulheres são sacerdotes de Deus. Não é o que a Bíblia diz em Apocalipse 1:6 ou 1:7? É a pausa para a Bíblia. Acho que é 1:6, não é? Que diz que nós somos sacerdotes de Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes. É isso, Anderson? Vem aí, meu irmão, por favor. E nós fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então ele nos fez, Jesus nos fez reis e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, também vai falar a respeito desse assunto. 1 Pedro 2:9 vai dizer, né? Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, né, por Deus, para que a gente anuncie as virtudes. Diga aí, complete aí, Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um reino sacerdotal, nós somos um povo de sacerdotes, que cada um de nós fale com Deus, que cada um de nós ouça a Deus, que cada um de nós dependa única e exclusivamente de Deus, irmãos. Agora, lógico, nós somos seres sociais. Eu sempre vou precisar do meu irmão, né? Eu sempre vou precisar de viver na koinonia, na comunhão, e a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Então eu sempre vou precisar, mas eu preciso emancipar o irmão. Qual é o meu papel como professor? Que vocês consigam lidar com a Bíblia sem eu. Ô André, me ajuda aí. Eu sempre vou estar à disposição, tá, irmão? Não é que eu estou falando, depois do curso não me procura não. A aula de ontem no outro grupo foi a mesma? Acho que não, é outra matéria. A de ontem é outra matéria, né?
Cristologia. Estou tentando buscar aqui qual foi, porque eu não sei mais nem o que eu falo quando eu falo. Só preciso saber o que eu falo. É Cristologia, né? Rapaz, tá melhor do que encomenda. Tá assistindo essa e a outra também? Coisa boa. Coisa boa, mano. Mas foi sobre Cristologia. Que na verdade, irmãos, é assim, a gente lida com as matérias e tal, diferentes, nomenclatura, mas o final a gente é um só. É um só, a gente servir a Deus, a gente ser parecido com Cristo, né? Então a gente vai lidando com todas essas questões. O que a gente está falando aqui da importância do ensino. Então ensino do que? Aí a gente vai abranger. Então se vocês pegarem a aula aí de segunda-feira, teologia sistemática, se vocês pegarem teologia pastoral de terça, de quarta cristologia, hoje EBD e amanhã geografia bíblica, vocês vão ver que existe quase que uma coesão nelas. Elas se interligam de uma maneira ou de outra, porque a gente está lidando com a Bíblia, a gente está lidando com Deus. A gente acaba lendo os textos, os mesmos textos, como você fala, tudo termina em Cristo, né? Sim. Exatamente. Mas essa é a realidade. Então Jesus fazia isso, irmão, emancipava as pessoas, certo? Para que essas pessoas não dependessem de homem nenhum, de ser humano nenhum. Porque quando um homem, Paulo ele disse em 1 Coríntios, não me lembro o versículo exato, mas ele diz que nós, né, os cristãos, fomos comprados por bom preço. Não se façam de novo escravos dos homens. Não é que a gente não tem que se submeter a uma liderança, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que de uma forma demasiada isso é antibíblico e é prejudicial. Tá certo? Quando eu terceirizo a minha vida espiritual, quando eu coloco a responsabilidade em mãos, é tão lindo a possibilidade que Deus nos dá de falarmos pessoalmente com Ele, pessoalmente. Eu estava falando ontem, isso, agora que eu me recordei, eu estava falando ontem essa questão que ninguém vai falar com o presidente, esquece, não vai. Isso, porque, assim, eu estava falando ontem, que eu tinha, que às vezes eu já me encontrei com alguns famosos, não é que eu marquei o encontro, né? Já encontrei assim no meio da rua e tal, um ou outro, né? Inclusive pessoas do meio gospel, né? Um dia foi o cidadão aqui, quem que eu falei ontem lá, o político lá, Suplicy, Eduardo Suplicy, quase que eu atropelo ele a pé, eu e ele a pé, quase que eu trono ele. Eu olhei do lado, não que eu desprezei, não é isso, mas que para mim. Mas ontem eu disse inclusive que não é que eu não admiro pessoas, que na minha igreja foi o Rodolfo Abrantes, uma pessoa que eu admiro, para mim é um cristão assim, diferente dos outros, né? Se tratando do meio artístico, gospel, ele para mim é uma pessoa diferenciada, pelo menos do que eu conheço dele. E ele foi na minha igreja, e eu falei para minha esposa, poxa, se eu tiver a oportunidade de tirar uma selfie, tirar uma foto eu e ele, para mim seria uma recordação interessante, eu admiro a pessoa. Mas não ia na tietagem, né, irmão? Não tem mais condição, barbado, 40 anos, chegar lá com um papelzinho para dar autógrafo, essas coisas, não tem mais cara para isso, não. Nunca tive, eu acho. E aí, então eu admiro, não é isso, mas assim, tem pessoas que, sabe, irmão, são seres humanos, como qualquer outro, não é? E aí, assim, a gente não vai falar com o presidente, você não vai falar com um bocado de gente aí famosa, não vai, esquece, não vai, porque há uma burocracia muito grande, há uma blindagem, há pastores que você não chega perto, pastores, olha que absurdo, e alguns membros não chegam perto, não têm acesso, mas com Deus é diferente. Todos nós, ou crente que ora muito, ou crente que ora pouco, ou crente que entende bem pouquinho da Bíblia, ou crente que entende muito da Bíblia, ou crente que já tem uma larga vida de experiência com Deus espiritual, ou crente que está começando agora, ou um crente que dá um bom testemunho, um crente vacilão, tem uns crentes vacilão também, né? Todos esses têm a possibilidade, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, de dobrar o seu joelho, ou rasgar o seu coração, e entrar na presença de Deus, irmãos, face a face com Deus, a sua presença a qualquer momento, inclusive agora, nesse momento, em qualquer lugar, hoje na sua casa, né? Na rua, à madrugada, dia de culto ou não dia de culto, qualquer jeito, no banheiro tomando banho, quantas vezes eu não orei, angustiado, só para disfarçar, pensando que a lágrima era a gota da água, né? Porque a gente às vezes é duro, né? Que o homem macho ele não chora, soa pelos olhos. Então assim, irmão, essa possibilidade que as pessoas elas estão sendo privadas.
E a gente tem que fazer isso. Fala, você não depende de mim não, meu irmão. Segue a sua vida, segue o seu caminho. Quantos crentes presos a outros crentes? E aí quando esses outros crentes, que às vezes é o guru, é o mentor dele, fracassa numa coisa, uma pessoa desvia também, se escandaliza. Nunca esperei que essa pessoa fizesse isso. Só desconhecia. Pensou que era o próprio Jesus. Não é? Eu nunca pensei, era tão... E eu conheço pessoas que desviaram por conta de pastores. Não é coisa absurda. Então o pastor não emancipou essa pessoa a Cristo. Porque Cristo não tem nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer. Não tem nada a ver comigo. Jesus não é ignorante igual eu sou. Jesus é totalmente outro, diferente. Eu preciso levar as pessoas a Cristo. Mas não faz bem ao ego. É claro que faz, lógico. E aí, mestre? Ó, irmão, quando os irmãos me chamam assim, aí, mestre? Sou eu mesmo, pode falar. Não é? Massageia o ego? Diga aí. Assim, você vê, eu vejo assim, tipo, o pastor ou o irmão, e dá uma mancada ali, mano, pega. Tipo assim, é pouco que você vai ver a igreja, abraçar ele, ajudar e tal. Você vai ver mais as pessoas apontar, infelizmente. Que a pessoa vai embora e acaba se desviando. Em certa medida pode ter uma culpa da própria pessoa, que ela se mostrou uma pessoa talvez quis mostrar que ela é super espiritual, né? E ela, é porque as pessoas gostam disso. As pessoas, meu irmão, ora por mim aí e tal, preciso que você ore por mim. Eu já ouvi coisas que se eu deixasse descer no meu coração, eu estava perdido. Eu já ouvi coisas assim que, se eu não tomasse cuidado, palavras, né? Tipo assim, Deus te usa, hein? Deus te usa. E tinha um tempo que Deus nos usava bastante também, assim. em outros aspectos, eu estou dizendo, né? Em outros aspectos. Hoje eu percebo que é mais na instrução e etc. Mas assim, se eu deixasse aquilo descer no meu coração, eu estava perdido. As palavras lisonjas, né? A gente tem que ter cuidado. Às vezes até de uma forma sincera das outras pessoas. Mas eu tenho que saber, não, essa pessoa precisa saber que eu sou igual a ela. Não tem diferença. Eu já ouço os alunos na inocência e também no carinho que muitos têm, né? Não, você conhece muito a Bíblia. Eu conheço nada, mano. Eu conheço talvez antes do que você alguma coisa. Sim. Mas não é que eu conheço, sou detentor. Que isso? Se você não praticar ela, esse conhecimento ainda vai ser... Não, mas assim, as pessoas... Às vezes, Anderson, as pessoas olham pra gente, novos convertidos, a pessoa que está começando a estudar, fala assim, nossa, né, você deve estudar muito, né? Você deve ler demais, né? Nossa, você tem um dom de Deus assim e tal. Estou dando uns exemplos, não estou nem falando que isso acontece comigo exatamente. Mas assim, as pessoas projetam nas outras pessoas aquilo que elas de fato não são. Porque tudo isso aí que você aprendeu é o seu esforço, né? A gente que está aqui do lado de cá se esforçar também vai aprender. Você acredita que não foi tanto pelo meu esforço? Eu tenho a convicção que não foi. Foi pelo prazer, né? Não, a graça de Deus, a pura graça de Deus, essa que é a questão. As pessoas não nos conhecem exatamente quem nós somos. Eu não estou falando que eu sou hipócrita, eu não estou falando que eu sou preguiçoso, não estou falando que eu também não me apliquei, não é isso. Mas não são essas coisas. É a graça de Deus, irmãos, que vai proporcionando isso em nossas vidas. É a graça de Deus. Um dia o irmão disse para mim, disse exatamente isso. Ele falou, não, você tem um conhecimento bom da Bíblia porque você se dedicou, porque você... Isso era a ótica dele, e a ótica humana. Agora eu tenho a convicção, eu falei para ele, não, meu irmão, foi não. Eu poderia até me dedicar. E tem gente que se dedica, é mais disciplinado do que eu, lê mais do que eu. Agora isso é pura graça de Deus. Porque eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei da minha trajetória, eu sei das minhas dificuldades, eu conheço os meus pecados, tá certo? Então as pessoas às vezes projetam na gente assim, e eu não estou falando de hipocrisia, não é que eu sou hipócrita, mas não é tudo isso, irmãos, eu sou igual ou pior do que muitos que estão aprendendo, eu estou ensinando por quê? Eu não sei. Mas talvez se alguém puder me explicar o porquê que eu estou ensinando, eu não sei. Não sei, sinceramente, porque é a graça de Deus. Gente muito mais capacitada que eu tem. Entre os alunos, muitas vezes eu identifico isso, não é? A gente identifica que tem gente muito mais dedicada. Eu falo, meu Deus do céu, tem hora que o aluno me pergunta, olha, professor, está escrito assim, assim, e é assim mesmo. Eu falei, rapaz, eu nem lembrava que isso aqui estava escrito na Bíblia. Deixa eu ver onde que é o negócio, para eu estudar, para eu saber te responder. Eu nem sabia que estava escrito isso aqui, tinha esquecido. Então assim, irmão, há essa questão
que o mérito é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. As pessoas têm que deixar a idolatria dentro da igreja, de projetar nas pessoas aquilo que as pessoas não são. Elas não são Deus, não são Jesus, são pecadores coiguais. Quem nós somos em relação aos que ainda não confessam Jesus como senhores, como Senhor da sua vida? Quem nós somos em relação a eles? Nós somos iguais a eles. É por isso que o engano, muitas vezes, de evangélicos, achar que as pessoas são filhos do diabo, desgraçado, não merece isso, né? Aí entra a crise. Esse filho do diabo não teme a Deus, não sei o que, e está melhor que eu na vida, e eu sofrendo isso aqui tudo, e sou fiel a Deus. Não tem essas crises? Asaf, no Salmo 73, ele diz: Senhor, não é possível, sou fiel ao Senhor, agora que o filho do diabo, o descrente, ele fala assim, né? Eles não têm aperto na morada deles, eles não sofrem, parece que a mulher deles é até mais bonita. Né? Parece que o cachorro deles nem faz caquinha no tapete. Esses caras não sofrem nada. E Asaf entrou nessa crise, irmão. E nós muitas vezes se deparamos com gente injusta, gente ruim, não tem enfermidade, não tem dificuldade financeira, né? Os filhos não dão trabalho e tal. A gente fala, meu Deus do céu. E às vezes se instala um furacão na nossa vida, um sofrimento. Aí entra a crise. Eu falo assim, mas como se eu sou melhor? Se eu não peco desse jeito, irmãos, não há diferença. Eles são o que nós somos. O que eles são? Pecadores de nós, pecadores regenerados. Nós não deixamos de ser. O que eles merecem? Nada, e nós também não. Nada. Continuam não merecendo nada. Você entendeu? A graça de Deus é que nos alcançou. Essa é a diferença, a grande diferença. E se é a graça, Paulo disse, já não sou eu, é a graça que opera em mim. Já não sou eu que faço as coisas. Paulo tinha convicção, o apóstolo Paulo tinha convicção, que sou íntimo, né? Meu irmão é chama de Paulo. Não se chama de apóstolo Paulo, para mim é Paulinho. Então, Paulinho não é Paulinho. Ele disse, eu sou o principal dos pecadores, eu que não merecia nada. Quando ele disse isso, ele não está fazendo média. Ele se considerava o principal dos pecadores, o que não era digno de ser chamado apóstolo, o que veio por último como um abortivo. Apóstolo era o Tiago, era o Pedrão, era o João, esses caras andavam com Jesus. Eu não sou digno disso. Mas ele disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus. Olha só, irmãos. Então essa questão é Jesus. A gente tem que levar as pessoas a Jesus. Rapaz, você, eu já ouvi isso, né? Graças a Deus, eu dou glória a Deus. Eu não tenho dificuldade com elogio, hoje eu não tenho mais. Não que eu estou imune, né? De repente, a não tomar cuidado e deixar essas coisas envaidecer, mas eu não tenho muito problema hoje com elogio, porque eu sei que é Jesus, né? Então eu já vi gente falando assim, quando eu for crente eu quero ser igual a você. Pensei comigo, se alguém conhecer muito bem, talvez ele mude de ideia. Então assim também, né? Mas graças a pessoas de 23 anos atrás que andou com você na sim, exato. Glorifica a Deus. Claro, aí vem a mudança. Nossa, porque aí tem um contraste, né, Anderson? Lá que tava lá só feio, né? Eu também não me humilha assim não, mano. Não precisa humilhar também não, mano. Então assim, é o contraste, mas às vezes as pessoas hoje que não conhecem quem nós éramos antes de Cristo, e ela fala, eu queria ser um cristão igual a você. Só que hoje eu falo, não, igual a mim não, você precisa conhecer Jesus. Porque se você está achando interessante o que Jesus fez na minha vida, imagina se você conhecer Ele próprio. Não é? Então essa deve ser isso, mas tem que conhecer Cristo. Porque se eu de alguma maneira reflito Cristo, eu reflito Cristo. Eu sou um espelho. Porque através de elogiar você vai buscar isso, mas se através do espelho, que somos nós, ele já está se admirando do Cristo. Imagine se vê-lo, a imagem dele, face a face, conhecê-lo, sua pessoa, sua presença. É muito melhor. Então nós refletimos Cristo. E se nós refletimos Cristo e a pessoa já fica, nossa, Cristo é assim? Não, ele é muito melhor do que eu. Não, mas ele já é muito bom por você. Não, mas por mim ele pode ser até bom, mas é contato você e ele, você não precisa de mim. E você conhece muito pouco dele através de mim, porque o que ele tem para te mostrar é você e ele. Isso é evangelho, reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, irmãos. Então em Cristo onde o ser humano encontra Deus. Percebe? É em Cristo. A igreja quem é? É o agente
de Deus que leva as pessoas a Cristo. Melhor dizendo, vou reformular a fala, tá? A igreja é o agente de Deus que traz as pessoas a Cristo. Ficou melhor, né? Né? Porque Cristo está em nós. Então a gente traz as pessoas a Cristo. Foi o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Então é relacionamento com Cristo. E é isso que a gente tem que fazer. Nossa, irmão, olha, eu acho muito interessante. Você é uma pessoa diferente das outras pessoas, né? Deus fez isso na sua vida? Fez isso na minha vida. Nossa, então eu quero esse negócio, tá bom. Então você vai conhecer de fato a própria pessoa que fez isso na minha vida. Você não vai ter conversão de tabela. Você não vai ter um relacionamento de Deus por intermédio de mim. Não, é você e Ele. O véu foi rasgado. O caminho. Você vê que Deus usa você para estar passando tudo isso para nós, e através disso nós vamos vocês para os outros. E vai crescer. E os outros para os outros. E os outros para os outros. E todos vão se aproximando de Cristo, tendo um relacionamento com Cristo, e não dependendo mais de ninguém, irmãos. Né? Essa que é a proposta do Evangelho, é que todos nós sejamos emancipados a Cristo. Nós só podemos, nós só devemos depender exclusivamente de Deus. Quando um homem, como um ser humano, ele se coloca sobre o outro, irmãos, olha só, isso aqui é satânico. Toda relação onde uma pessoa ela está num relacionamento de superioridade sobre a outra, isso aqui é diabólico, satânico, antibíblico. E a Bíblia diz o seguinte: quanto mais superior a pessoa em termos, né, parece ser, no Evangelho ela é inferior. Quanto mais ela tem responsabilidades, quanto mais tem poder, quanto mais tem recurso de Deus, quanto mais tem conhecimento de Deus, mais ela deve servir o outro, que é considerado inferior. É por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 2: considere os outros superiores a si mesmo, e tendo o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por direito próprio seu o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, de Deus ele se esvaziou, fez-se servo, a tal ponto de ser obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que só depois disso é que Deus o exalta o seu nome sobre todo nome, e aí sim toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, sendo Deus, ele veio servir as outras pessoas. Isso é Evangelho. Então, se Deus me deu mais condição intelectual, mais entendimento bíblico, mais recurso de alguma maneira, se Deus me deu poder administrativo, poder físico, poder espiritual, esses poderes, e se eu uso isso para me servir, não para servir os outros, não serve. Isso é manipulação, isso é diabólico, né? Isso é um sistema humano opressor. Então essa que deve ser a realidade da igreja, essa é a proposta da igreja. Quanto mais você, por Deus, outorgado, Deus te outorga alguma coisa, então você se diminui. É isso que é. Exato. Exatamente. Então é assim, irmão, se eu tenho mais, por exemplo, se eu me julgo mais maduro, é assim, né, gente? Não é possível essa pessoa, ó, a infantilidade, olha que crente ruim, olha que ainda acreditando nessas coisas. Tudo bem, então se eu me julgo mais maduro, eu devo saber lidar então com a infantilidade dela, não é? É isso que Paulo ensina em Romanos capítulo 14. Então calma aí, se ele come legumezinho, alfacezinho, você come carne, não destrua a obra de Cristo, não destrua aquele por quem Cristo morreu. Então fala o seguinte: não come carne, come alface com ele. Percebe que ensina, não é? Ah não, mas meu Deus, esse crente ainda acredita nesse negócio, não tem problema, eu vou descer no nível dele, que Paulo disse: fiz-me de fraco para com os fracos, de tudo para com todos, para ver se eu chego a salvar alguns, irmãos. Vocês percebem? Então não é possível, agora que eu aprendi na teologia, esse irmão aqui, não é possível. Rapaz, tu tá ruim, se você soubesse o que eu sei. Não, irmão, a gente desce lá, né? A gente fala, aqui eu me calo, eu sei que não é assim, mas eu vou estragar a fé do irmão, eu vou escandalizá-lo, vou ofendê-lo, me calo. Então se a gente é mais maduro, a gente sabe lidar com a imaturidade das pessoas. Se eu tenho mais recursos, eu não uso esses recursos
para massacrar, ofender e tripudiar sobre a vida da outra pessoa. Pelo contrário, eu vou usar tudo isso para servi-la, para fazê-la amadurecer, para fazê-la enxergar melhor, mas de uma maneira que seja construtiva, pelo Espírito Santo. A exortação, irmãos, é um dom, e nem todo mundo tem. Exortação, na verdade, é encorajamento. Alguns entendem como brutalidade, má educação, né? Então, tem o dom de exortar. Não, tem o dom de ser mal educado, ignorante. Esse é o dom, né? Não tem papas na língua, não, você é um bruto, você é um soberbo, que quer machucar as pessoas. Isso sim. O dom da exortação é encorajamento, embora seja de repente uma palavra dura, mas encoraja a outra pessoa. Isso é dom da exortação. Nem todo mundo tem, é dom, né? Então, se a gente tem todos os recursos, a gente está aí para levar as pessoas a Cristo, a Deus, né? No caso, Jesus, a converter os alunos a Deus. Amados, infelizmente a hora já foi, já passou. Vou desligar aqui.